Vamos orar por ela? Tá. Ela está dizendo que está difícil pegar, tá mesmo. Está difícil falar, gente. Estamos muito felizes com o paizinho. Oh, Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua pequena, Pai, minha também, porque o Senhor me deu. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, porque nós temos buscado a tua presença, buscado a tua face, nós queremos fazer a diferença, porque nós temos dito a ti, Senhor, usa-nos para louvor da tua glória. Mas, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Nada é nosso, Pai, tudo vem de ti. Então usa a tua filha, Pai, fala com ela, fala através dela, alimenta, Senhor, a nossa alminha, nosso espírito, traz cura, Pai, traz restauração, traz cura, Senhor, pelo nosso físico, Pai, aqueles que aqui vieram buscando do Senhor, Pai, algo sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez e é por isso que nós nos alegramos. É em nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos por esta reunião onde o Senhor marcou para falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Ai, gente, está difícil mesmo hoje. Já estava ali chorando durante o louvor, derramada na presença do Senhor. E agora aqui com meu sobrinho lindo. Você pode pedir para outra pessoa orar, né? Eu tenho que ficar aqui, né? Dé, você pode abaixar um pouquinho o retorno aqui, por favor? Queridos, estou muito feliz. Hoje é um dia lindo para a gente se reunir, conversar sobre as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, o plano dele para nós, o propósito dele para nós. Eu quero começar te dizendo que Deus é bom. Amém? Deus é bom, Deus é muito bom. Tudo que Deus deseja é bom, é perfeito, é agradável. Então, que assim como eu estou aqui com o meu coração aberto, que você possa abrir teu coração para ouvir Deus falando com você hoje. Deus é um Deus pessoal. Eu vou falar a mesma palavra aqui, uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Mas a minha oração é para que Deus, um Deus que é um Deus pessoal, que conhece a sua vida, Ele possa invadir teu coração hoje de uma forma sobrenatural. Amém? Vamos começar lá abrindo 1 Samuel. 1 Samuel conta em determinado capítulo aqui que a gente vai ler a história de quando o povo de Deus quis um rei. E Deus manda o profeta Samuel ungir Saul para essa missão. E Samuel, ele convoca todo o povo para apresentar aquele que Deus tinha escolhido naquele momento. Mas tem algo intrigante que acontece aqui nesse episódio que eu queria que a gente lesse. Vamos abrir 1 Samuel 9, primeiramente versículos 15 e 16. Diz assim: ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Vamos para 1 Samuel 10:1, diz: Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. E 1 Samuel 10, 6 e 7 diz: o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. E por fim, 1 Samuel 10, 21, até a primeira parte do versículo 23. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri, e da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Guarda essa frase aí, que é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí, escondido entre a bagagem. Então correram e o tiraram de lá. Amém? Que cena! Você pode imaginar aquele homenzarrão que se sobressaía sobre todo aquele povo em altura, é isso que a Bíblia diz. Na hora de assumir uma posição de autoridade que Deus o havia convocado para assumir, se esconde entre as bagagens. Sabe, gente, o chamado de Saul, ele era um chamado desafiador, não há dúvida nenhuma disso. Difícil.
Não há dúvida de que, apesar de Saul ser um homem alto, ter uma aparência imponente, muito provavelmente ele não seria capacitado para essa função, se fosse na sua própria força. A gente vê lá no capítulo 9, versículo 21, ele mesmo diz que ele era da menor das tribos de Israel e a sua família a menor da sua tribo. Talvez não houvesse mesmo nenhuma capacidade nele. Mas sabe de uma coisa? Quem deu a missão para Saul foi o Senhor. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. O Senhor derramou sobre ele o óleo da unção que o capacitaria para cumprir a vocação que Deus chamou. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. A Bíblia diz no versículo 9 do capítulo 10 que Deus lhe mudou o coração, que todos os sinais profetizados por Samuel aconteceram. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Queridos, hoje é um dia de posicionamento. Mais um. Eu não conheço a tua história, eu talvez não conheça você, não conheça o que você está passando, mas eu conheço o chamado de Deus para a sua vida. Eu conheço o chamado de Deus para a sua vida. Revelar as virtudes de Deus nesse mundo caído. Viver como um ser espiritual que vive a sua humanidade de forma plena, com a capacitação da graça de Cristo. Eu conheço o chamado de Deus para a sua vida. Eu conheço o Deus que te chamou. E mesmo que você ainda não conheça nada sobre esse Deus, Ele está te chamando para isso desde antes de você estar no ventre da tua mãe. E eu sei que esse chamado é desafiador para você, como era para Saul, como é para mim, como tem sido para mim. A gente vive como peregrinos num mundo caído, cheio de problemas, de erros, de enfermidades, de traições, de lutas para lá e para cá. É difícil mesmo. Deus também sabe que é para nós. E por isso Ele não nos deixou órfãos. É isso que Ele diz, não vos deixarei órfãos. Ele, como um pai, sabendo que é difícil para nós, que além da nossa capacidade, Ele nos ensina o caminho que a gente deve andar. Ele nos disciplina quando a gente está andando e indo por um caminho que pode nos levar a uma morte espiritual. Mas Ele também é aquele que nos capacita, que nos dá os recursos, que luta por nós, as nossas lutas. Ele nos conhece, Ele nos ama. Sabe, como Saul, muitas vezes, eu olhando para a minha própria história, eu me vejo, muitas vezes escondida, atrás de bagagens, de tantas coisas que eu carregava dentro do meu coração sem precisar, sentimentos, emoções que me paralisavam, de tantos enganos que eu acolhi na minha mente e que me afastaram dias e dias e meses e anos dos propósitos lindos que Deus tinha para a minha vida. Me levaram muitas vezes a me esconder, a viver de um modo que não era digno da vocação que Deus tinha me chamado. Mas assim como o Senhor sabia onde estava Saul, foi o Senhor que falou, ele está aí atrás das bagagens. Assim como ele sabia onde estava Saul, o Senhor soube me encontrar. E o Senhor sabe aonde você está hoje. O Senhor sabe aonde você está hoje, aonde está o teu coração hoje. Sabe, talvez as bagagens atrás das quais você está se escondendo sejam pensamentos como eu não sou capaz, ou eu não tenho valor, ou eu me sinto inadequada, minha família é inadequada. Deixa eu te lembrar uma coisa, que Deus falou para Davi que seria o filho dele que edificaria o templo para Deus. A gente pensa em Salomão, quando a gente fala de Salomão, a gente já pensa naquele homem cheio de sabedoria, a gente acha que ele nasceu já o homem mais sábio do mundo. Mas a Bíblia diz em 1 Crônicas que Salomão chama Salomão de moço e inexperiente. E fala que ele aqui ia edificar ao Senhor um templo sobremodo magnífico. A sua vida é uma obra magnífica de Deus. A sua vida é uma obra magnífica de Deus. E se você é jovem, inexperiente, inadequado, incapaz, Deus não é. Amém? Deus não é incapaz. Deus não é inexperiente. Deus não é fraco. Eu quero te dizer que se você às vezes, do lado oposto, se acha muito capaz, muito sábio, muito inteligente, muito preparado, eu quero te lembrar que a força humana, toda e qualquer força humana é passageira.
Nós somos finitos aqui. Nossa força é finita. Eu quero te dizer que a força de Deus não é passageira. Então, sai de trás dessa bagagem. Essa bagagem você não precisa mais. Talvez a bagagem atrás da qual você esteja se escondendo hoje seja um medo de ser ferido novamente ou de se sentir frustrado mais uma vez. E eu quero te lembrar do que Jesus falou quando encontrou Pedro e os demais pescadores ali numa manhã. E ele fala lá em Lucas 5,4, leva o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. E aí Pedro olha para ele e fala, olha mestre, a gente tentou a noite inteira. Aqueles homens eram pescadores experientes, eles sabiam como pescar. Mas eles tinham tentado a noite inteira e não tinham pescado nada. Eu já tentei isso, sabe, Jesus? Quantas vezes a gente está dizendo para Jesus, Jesus fala para a gente fazer alguma coisa, mostra alguma coisa e a gente fala para ele, Jesus, eu já tentei, eu vou me frustrar de novo. Se você entrou aqui pensando em desistir do chamado de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Jesus, eu tentei. Mas sabe o que Pedro fala? Para nos ensinar, Deus deixa isso registrado. Eu tentei, mas sobre essa sua palavra eu vou lançar as redes. E fazendo isso, sabe o que a Bíblia conta? Que apanharam grande quantidade de peixes, a ponto das redes começarem a se romper. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso vamos sair de trás desse esconderijo, dessa bagagem. Talvez você esteja escondido porque anda ocupado demais com as suas próprias coisas. Talvez dando desculpas para não estar onde Deus quer que você esteja. A gente vê isso na Bíblia também. Eu comprei uma casa nova, eu preciso aproveitá-la, eu estou prestes a receber uma promoção, então eu tenho que me dedicar umas horas a mais ao trabalho. Eu me casei agora, então por isso eu não vou poder ir. Talvez as bagagens aonde você está se escondendo sejam pensamentos como, olha, eu até acredito que Deus é bom, mas por algum motivo comigo ele não tem sido dessa maneira. Então já que ele não é suficiente para mim, vamos deixar para lá um pouquinho o chamado e eu vou me garantir aqui na defesa dos meus direitos e da minha felicidade. Ou, sabe, talvez pensamentos como os caminhos de Deus são muito restritivos. Eu não acho que Deus é assim, como diz a Bíblia, tão restritivo. Eu não deveria viver aqui os meus poucos dias com desejos não satisfeitos. Talvez você esteja preso num coração obstinado e orgulhoso. Eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e Deus vai me abençoar, mesmo que a minha vontade seja contrária à vontade dele. Tinha até uma música, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Orgulho, gente. Eu não estou falando para você largar teu emprego, não buscar coisa boa na vida, não é isso, não. Mas Jesus disse que quem tentar preservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por amor a ele a salvará. Quando Pedro falou, nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus falou que quem coloca em primeiro lugar a ele, quem faz isso por amor a ele, ao evangelho, receberá 100 vezes mais já no presente. Só que ele fala, já no presente com perseguições, e no mundo que está por vir a vida eterna. Então não é para largar o emprego, não é para você parar de viver. Deus já me usou muito na minha vida profissional. Fé e trabalho podem sim fazer parte do propósito de Deus para a vida de alguém. Mas nada nesse mundo, isso tem que entrar na nossa cabeça definitivamente, nada nesse mundo, nem as melhores prazeres desse mundo se comparam à alegria de colocar Deus em primeiro lugar quando você vive e vê Deus agir através de você. Nada neste mundo. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que o autor da vida, que fez o céu, o mar, a terra e tudo que há, o autor da sua vida,
que te conheceu antes mesmo de você ser gerado na barriga da sua mãe, que sonda e conhece todos os seus caminhos. Ele não está morto, ele não está distante, ele está aqui diante de você hoje, te olhando nos olhos, conversando com você, mexendo aí no teu interior, gerando vida em você. E ele nos basta, essa presença nos basta, a sua graça, a sua unção, o Espírito Santo de Deus é o que nos basta. Mas, queridos, tem um esforço nosso nesse caminho. Em Apocalipse 2 e 3, Jesus ele começa elogiando o esforço da igreja de Éfeso. E no versículo 3 ele fala: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então, se Jesus elogia esforço e perseverança, é porque há esforço, necessidade de esforço e perseverança. A porta pela qual a gente tem que entrar, a Bíblia diz, ela é estreita. Ela nem sempre vai ser aquela porta espaçosa. Passa apertadinho, sabe? Muitas vezes o caminho é difícil mesmo. Superar velhos hábitos não é fácil. Maneiras de pensar falsas, convicções profundamente arraigadas, ou emoções desalinhadas que nos levam a cair muitas vezes enquanto a gente tenta responder sim para Deus. Resistir na obediência dessa fé durante situações familiares complexas, de saúde, financeiras, seja qual for a luta que você enfrenta, é desafiador. Mas, definitivamente, medidas drásticas têm que ser tomadas imediatamente em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Mexeu muito o testemunho de uma moça que eu li, que eu estava lendo num livro, que ela precisou enfrentar enganos que estavam aprisionando a mente dela e seus hábitos, destruindo seus relacionamentos, sua vida. E ela fala que conforme ela ia dando um passo difícil após o outro, a graça de Deus a capacitava para seguir em frente para a próxima etapa. Então se posicione. Dê o seu primeiro passo difícil. Deus não vai te desamparar se você caminhar em direção à vontade dEle, em direção a Ele. Sabe a diferença entre Judas e Pedro, após as traições deles para Jesus? É que Judas, ele também teve um sentimento de remorso, de arrependimento, não consigo dizer o que é, mas ele correu para quem? Ele correu para homens, para devolver as moedas que ele tinha ganho para vender seu amigo para ser crucificado. Um correu para homens e Pedro correu para Cristo. Na primeira oportunidade, Pedro correu para Cristo. Então é esse o chamado de Deus para nós hoje. Não importa o que você fez, não importa que tipo de pensamento, de emoção tem no teu coração, não importa. Corre para Cristo. Corre para Cristo. A sua oportunidade de encontrar o Cristo vivo é hoje. Sabe, eu tenho perguntado ao Senhor, não só quando eu vou pregar, mas todos os dias: Senhor, onde estão os teus escolhidos? Onde estão os chamados por Ti? E o Senhor respondeu aqui: eles estão escondidos aí nas bagagens. Eu vim correndo para te tirar daí. Aqueles homens, quando Deus falou, foram correndo e tiraram ele de lá. Então hoje é o dia de você sair daí. Amém? Saia dos teus esconderijos. Para de fugir dos desafios que Deus te dá. A gente não pode mais escolher os caminhos mais fáceis, o caminho com pouco esforço, quando ele não for o caminho que Deus te indicou. Eu não estou falando que sempre tem que ser tudo muito difícil. Mas se Deus te mandar ir por um caminho que é difícil, se Ele indicar esse caminho, vá. Deixa eu te lembrar que Ló fez escolhas a partir de uma visão que fugia de enfrentamentos. Gênesis 13:10 diz que Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Ele olhou e ele escolheu pelo que os olhos carnais dele viu. Ele viu planície, ele viu a campina, onde seus animais poderiam se alimentar com facilidade. Essa era a escolha mais lógica. Ló dirigiu a sua vida e de toda a sua família buscando um estilo de vida, de tranquilidade, de riqueza, de foco nas coisas que os olhos carnais podem ver. E quanto mais ele prosperava, mais ele ia alargando as suas tendas, mais próximo ele chegava de uma terra corrompida.
E ele não estava nem percebendo aquilo, até que já estava lá dentro. E aí sim, ele percebeu, se incomodava, mas estava lá dentro, ficou lá. Sabe, tem gente achando que Deus está abrindo portas de prosperidade na sua vida, mas estão chegando tão perto de valores do mundo que o seu discernimento vai começando a ficar embaçado. Ló colocou a sua família para dentro de Sodoma, que era uma cultura imoral, com pessoas imorais que desdenhavam de Deus e das coisas de Deus. E essa cultura ela foi entrando na sua casa e corrompendo os seus valores, devagarzinho. E olha que nem televisão e rede social tinha naquela época. Imagina hoje, com todo esse lixo que a gente deixa entrar na nossa casa, né? Sabe, não tem nada demais desejar nenhuma dessas coisas, como paz, tranquilidade, até riquezas, desde que isso não concorra com os caminhos de Deus para a sua vida. Não te leve a fugir dos enfrentamentos necessários. Um homem de Deus, Ló, que fez escolhas erradas com base no que o faria feliz, tranquilo e bem-sucedido. E o fim da família de Ló, você conhece. A cidade era tão corrupta, que Deus precisou acabar com a cidade. Não tinha jeito mais, não era nem se arrepender, eles se arrependiam. Mas Deus ainda se preocupou em salvar a vida de Ló e de todos quantos ouvissem a mensagem dele, crescem e obedecessem em direção à salvação que o próprio Deus falou para eles fazerem. Mas eles já estavam com o coração envolvido demais, a família de Ló já estava com o coração envolvida demais. A sua esposa saiu, mas não resistiu ao desejo de olhar para trás, de querer voltar, porque Sodoma estava já no centro do coração dela. As suas filhas se casaram com homens que desdenharam da crença de Ló, rejeitaram a oportunidade que tiveram de escapar daquele julgamento que estava por vir. E posteriormente, dado que os seus maridos tinham ficado para trás e elas foram com o pai, pasmem, as próprias filhas de Ló embriagaram o próprio pai e tiveram relações sexuais com ele para terem filhos. Ele estava desacordado, inconsciente. Vamos lá, agora é sua vez. Você embriaga, sua vez. Corações que começaram recebendo sutilmente a cultura de Sodoma e terminam dessa forma. Sabe, o maior risco da nossa vida não é enfrentar lutas pelo caminho, situações difíceis, quando Deus é que está permitindo que a gente passe por elas, ou para assumir nossas responsabilidades diante de Deus e dos homens. O maior risco que a gente tem é, como igreja, a gente se tornar uma igreja que faz suas escolhas com base na tranquilidade, na prosperidade, no sucesso, e se esquece de buscar a vontade de Deus. Sabe, o meu espírito tem se agitado muito diante de tanta carnalidade que eu tenho visto. Esses dias eu me senti como Paulo, e não que eu não faça parte da família e do corpo de Cristo, tá, gente? Mas vocês lembram que Paulo estava lá esperando outros dois numa cidade, e ele começou a andar, e a Bíblia diz que o espírito dele se revoltou diante de em face a tanta idolatria. Como igreja, a gente tem visto tanta coisa errada, tanta carnalidade, tanta coisa acontecendo. E o meu espírito tem estado agitado diante disso. Eu tenho falado para Deus, Deus, onde está Cristo nisso tudo? Onde está Cristo nessas decisões, nessas falas, nessas exposições, nesses atos? Sabe o que tem acontecido? Para muitos, o cristianismo se tornou uma forma de buscar seus direitos, de ter seus problemas resolvidos, de se livrar de tudo que é difícil e desagradável. E eu estava lendo um livro que confirmou isso, porque falava muito sobre isso. A gente às vezes se apoia em ideias bíblicas que nos ajudam a nos sentir amados, aceitos, úteis, e a gente rejeita tudo aquilo que chama a gente para algo maior, algo mais elevado. Ele fala que ajudar as pessoas a se sentirem amadas, especiais, tornou-se muitas vezes a missão central de algumas das nossas igrejas. Porque isso atrai as pessoas para a igreja. Uma injeção de ânimo. Mas a gente não pode se esquecer que isso pode distanciar as pessoas do centro da vontade de Deus. Um evangelho parcial, que não chama ao arrependimento, que não chama a gente a olhar para dentro de nós mesmos e ver o que a gente precisa mudar.
Sentir-se melhor, muitas vezes, tem se tornado mais importante do que encontrar a Deus e a sua vontade. Campanhas, conferências, eventos, músicas que só falam de mim, de me livrar da dor, do prejuízo, melhorar minha autoimagem. Sabe, substituir a vergonha e a culpa por uma aceitação afirmativa de quem eu sou, me tirar dos meus sofrimentos, dos meus enfrentamentos da vida. Sabe, eu creio em um Deus de milagres. Eu quero te dizer hoje que eu vim para cá declarando cura em nome de Jesus sobre todo aquele que está precisando de cura. Cura na alma, cura no corpo. Eu creio nisso. Deus tem feito isso na minha vida, na vida da minha família. Vocês sabem que eu creio nisso. Eu vou perseverar com vocês em oração por isso até o fim. Mas vai ter na nossa vida alguma situação difícil, que quando a gente coloca ela no altar de Deus, ela pode ser usada para glorificar a Deus. E eu e você, como corpo de Cristo, vamos passar por isso juntos. A gente vai chorar junto quando tiver que chorar. A gente vai orar junto, a gente vai louvar a Deus junto, a gente vai celebrar a cada transformação, a cada superação, a cada obstáculo da vida que Deus vai nos ensinar. Nos ensinar a levar adiante durante essas provações. A gente não pode mais distorcer a verdade da aceitação de Deus, do seu amor redentor e da nossa identidade em Cristo, buscando honrar a nós mesmos. Deus é bom, Deus é misericordioso. A Ana falou aqui, Ele nos aceitou como nós éramos. Para nos restaurar a condição que Ele quer para nós daqui para frente, de revelarmos a sua bondade, o seu amor, as suas virtudes, a sua paciência, a sua longanimidade. Deus não existe para nós, nós é que existimos para Deus. E não há nada neste mundo melhor do que isso, querido. Não há nada neste mundo melhor do que isso. Deus, de experimentar Deus, viver isso e os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus sabia disso. Jesus, Ele nunca se ocupou de escapar de nenhum enfrentamento. E a gente não pode se esconder atrás de um evangelho parcial que alimenta os desejos de uma geração escapista. Porque assim a gente jamais vai viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Jesus, ele não criava problemas desnecessários por causa de desobediência a Deus ou falta de prudência. Não era Ele que criava os problemas. Porque tem problema na nossa vida que a gente passa por consequência da nossa falta de prudência, da nossa falta de sabedoria. Mas tem outros que não. Jesus, Ele não fugia de enfrentar nenhuma luta que Deus o chamasse para estar. Enquanto Ele tinha poder para livrar a si mesmo e a todos, Ele decide entregar a sua vida e derramar o seu sangue para nos regenerar. Jesus até repreende duramente Pedro, vocês lembram lá? Quando Pedro tenta sugerir que Jesus não precisava passar por isso, lá em Mateus 16, 23. Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Jesus não poupou sua própria vida dos sofrimentos necessários por amor a nós. E sabe, Jesus também não poupou seu amigo Lázaro na sua enfermidade, que foi até a última consequência dela. Jesus não poupou as irmãs de Lázaro de 4 dias de luto. Jesus não poupou seus discípulos de terem que ir naquele caminho até lá, que era um caminho de riscos, risco de perseguição, de morte. Porque ele sabia que aquela enfermidade era para glorificar o nome de Deus. João 11, 25, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Sabe, essas pessoas, Marta, Maria, os discípulos nessa história, eles estavam tão vivos, mas presos nos seus medos, nas suas expectativas frustradas, ressentimentos, nos seus argumentos e justificativas, nas suas críticas até a Jesus, pelo jeito de agir de Jesus ou não agir. E isso impediu que eles entendessem do que Jesus estava falando. Tanta coisa na cabeça, eles não estavam entendendo do que Jesus estava falando. Eu gostei de uma pregação que eu ouvi sobre essa história, sobre esse momento, que o único que obedeceu sem questionar foi o morto.
Lázaro, vem para fora, Jesus falou. Lázaro morto há 4 dias. E aquele que tinha morrido saiu. A gente precisa começar a aprender a morrer para nós mesmos. Renunciar à nossa velha natureza, nossas justificativas, nossas desculpas, nossos pensamentos, nesse excesso de emoções. Nossa carnalidade e viver, descansar, viver aquilo que Deus nos capacitou para viver. E Ele te capacitou a preço do sangue dEle, da vida dEle. Sabe, Paulo também aprendeu isso com Jesus. Mesmo correndo risco de morrer em Jerusalém, ele insistiu em ir para lá. Porque Paulo diz, a Bíblia diz que Paulo andava sem hesitar debaixo da liderança do Espírito Santo. O líder dele era o Espírito Santo. É para ir para Jerusalém? Eu vou para Jerusalém. Ah, mas você vai morrer lá. Tudo bem. Tudo bem, mas eu vou morrer cumprindo o propósito de Deus. E isso vai ser poderoso. Em Atos, a gente vê também Paulo fortalecendo o ânimo dos discípulos no Atos 14, 22. Olha, fiquem firmes na fé. Não desistam ao atravessarem muitas tribulações. Perseverem em obedecer a essa fé, porque o que nos importa é entrar no reino de Deus. E a gente vê ali essas pessoas presas, ameaçadas. Em Atos 5:41, eles saíam muito alegres dessas prisões por serem considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que igreja com quem nós precisamos aprender. Sabe, tem oposição sim, tem resistência, mas contra isso nós nos posicionamos. Assumindo as nossas responsabilidades, lutando as lutas do reino de Deus, fechando os buracos que os nossos pecados fizeram nos nossos muros espirituais, colocando os portões nos seus lugares, com seus trincos, com as suas trancas. Eu protejo meu coração, minha família, minha igreja, meu ministério de tudo que me separa do chamado de Deus. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Nós cantamos aqui, os leões não pararam a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os sofrimentos não pararam a igreja, as perseguições não pararam a igreja. Amém? Mas tem muito cristão despreocupado, tranquilão, se esqueceu que está no meio de uma guerra espiritual. Meu querido, a terra que o inimigo quer ocupar é teu coração, é tua mente. Ele quer matar, roubar e destruir a sua vida e os propósitos de Deus para a sua vida. E deixa eu terminar te contando uma história que está em Juízes 18, 7 a 9. Os 5 homens eram espias, partiram e chegaram a Laís, uma cidade. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz, sem desconfiar de nada. E nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol, e esses irmãos lhes perguntaram: e então, o que nos dizem? E eles responderam: preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vocês vão ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. E Juízes 19, 27 e 22. E foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. Olha que coisa séria. Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. Um povo que vivia tranquilo, entendia que poderia viver isolado, longe dos outros, despreocupados. Já ouviu isso? Não, eu sou de Cristo, mas eu não preciso conviver ali. Não preciso de ninguém me falando o que fazer. Eu vou aqui ouvir minha pregação, fazer minha oração. Não preciso dividir minhas dores, minhas lutas. Sabe, eles eram descuidados, negligenciavam a necessidade de fortificações que os protegessem de possíveis ataques, mesmo vivendo em uma época, em um local que tinha muitas guerras. No original, esse não desconfiava de nada, não desconfia de nada, também dá a ideia de um estado de quem dorme. E hoje Deus quer nos despertar, gente. Essa palavra pode parecer dura, mas ela é com amor. Ela é com amor, porque Deus quer nos despertar, quer nos tirar dos nossos esconderijos, das nossas justificativas, das nossas desculpas, dos nossos medos, do nosso isolamento.
para que o inimigo das nossas almas, que quer destruir as nossas famílias, roubar nossa paz, nossa alegria, destruir nossos ministérios, destruir a igreja, para que ele não possa dizer, vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vocês vão encontrar um povo que não desconfia de nada. Aqui ele não vai poder dizer isso, amém? Deus quer edificar firmemente a sua vida, a sua família, seu ministério, porque Ele quer você como parte do reino dEle. Ele está te chamando para cooperar com Ele nesse reino. 1 Samuel 2,35, ele fala, levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento, e edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Eu quero ser uma sacerdotisa fiel para Deus. Nesses últimos dias, eu tenho lido os livros do Velho Testamento, mas eu confesso para vocês que eu leio chorando. Chorando. Eu leio a Bíblia inteira chorando. Porque a Bíblia não esconde a carnalidade dos homens. Então você lê lá Juízes, você lê 1 Reis, 2 Reis, Deus do céu. Então eu leio chorando e eu choro porque a gente se indigna e fala, meu Deus, que absurdo. Só que quando a gente olha para a nossa realidade, a gente às vezes vê a mesma coisa que Neemias falou para eles. Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Estamos em ruínas, nossos portões destruídos. E Deus está levantando um povo para levantar muros para te proteger. Deus está levantando um povo para fechar as brechas. Deus está levantando um povo que não se esconde mais atrás dessas bagagens. A gente quer se esconder, mas Deus insiste em expor o que está dentro do nosso coração, porque Ele quer trazer cura, Ele quer te ressuscitar. Sabe, às vezes a gente insiste em lembrar Jesus, que tem alguns assuntos da nossa alma que já estão mortos, e estão enterradinhos lá. Sabe, Jesus, deixa para lá, guardadinho embaixo do tapete esse assunto, a pedra já está lá, só que essa pedra se tornou o teu próprio coração, que vai ficando endurecido, vai ficando endurecido. Jesus está fedendo, não mexe neste assunto. Está morto já há muitos dias, não mexe nesse assunto. Mas Jesus fala, tirem a pedra. Sabe por quê? Não é porque Ele quer expor o fedor da sua alma. É porque Ele quer te curar, é porque Ele quer te ressuscitar. Ele quer ressuscitar os planos dele na tua vida. Ele quer ressuscitar a sua alegria. Tem gente que entrou aqui hoje triste, não sabe o que é sorrir de verdade há tanto tempo. E Deus quer ressuscitar a tua alegria verdadeira hoje. Deus quer ressuscitar tudo que os teus sonhos, mas não são os teus, são os sonhos dele para você hoje. Ele quer ressuscitar um relacionamento íntimo teu com Ele. Ele quer que você olhe para Deus, não mais como um velhinho que está lá anotando os seus erros, seus pecados e te castigando, mas como um pai. Papai, papai, papai. Vai para o colo do pai, corre para o colo do seu pai. Ele vai te curar hoje. Sai de trás dessas bagagens, deixa para lá tudo isso. Olha aqui para mim um minutinho, querido. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, que a sua história será diferente a partir de hoje. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, que a tua história será diferente a partir de hoje. Quando te procurarem, vão te encontrar posicionado. Vão te encontrar revelando as virtudes de Deus, do jeito dele, custe o que custar, porque o maior preço ele já pagou naquela cruz. Se a tua carga é grande demais, o teu Deus é mais forte. E Ele vai carregar isso junto com você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Fecha teus olhos, por favor. Moisés está por aí? Queria chamá-lo aqui se eu estiver. Está aí, querido. Fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos para que você não se distraia com nada agora. Conversa com Deus sobre o que Ele conversou com você hoje. Isso que Ele mexeu aí dentro do teu coração. Fala para Ele. Fala para Ele. Derrama teu coração diante dEle sem medo, sem vergonha. Não precisa usar palavras bonitas, maquiagem. Fala tudo. Vai expondo esse teu coração diante dEle.
Senhor amado, quero te louvar e te agradecer, porque o Senhor sabe onde nós estamos. O Senhor sabe como é difícil, quantas coisas difíceis nós temos tentado evitar. Mas nós queremos sair desse nosso esconderijo hoje e entrar no centro da vontade de Deus, diante da tua presença. Receber esse teu abraço, esse teu colo, a tua alegria, a tua paz, a tua força. E responder sim ao teu chamado. Seja qual for o teu convite para as nossas vidas, nós queremos dizer sim. Nós queremos dizer sim ao teu chamado. Nos ajuda, Senhor, a gente se livrar dessas bagagens, dos nossos enganos, dos nossos pecados. Eu confesso, Senhor, que eu tenho andado aquém do teu propósito. E eu te agradeço pelo teu perdão, pelo teu amor. E eu quero na minha vida mais de ti, menos de mim e da minha carnalidade. Aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda, Pai, a te amar acima de todas as coisas, Senhor. Me ajuda a te amar acima de todas as coisas. Coloca no meu coração amor pelos outros. Eu entrego meu coração a ti, Jesus. Entra, faz morada no meu coração. Entra e toma o teu trono no lugar mais central da minha vida. Entra, Jesus, entra neste lugar, Senhor. Entra neste lugar, Senhor. Oh, Pai, traz cura neste lugar. Restaura, Pai, restaura, Senhor, a alegria de estar na tua presença, de estar em comunhão com os irmãos, de estar na casa do Senhor, de estar lá fora falando das coisas de Deus, do reino de Deus. Restaura o amor no nosso coração, Pai. Ressuscita, Pai, aquilo que está morto em nós. Ressuscita aquilo que está morto em nós. Seja, Pai, o Senhor verdadeiro da nossa vida. Seja o Senhor verdadeiro da nossa vida. Nós nos alegramos, Pai, e agradecemos nesse dia de memorial, nesse dia de ceia, Pai, nesse memorial que vamos fazer a Ti, Senhor, juntos como família. Nós te agradecemos. Querido, pode abrir teus olhos. Olha só, hoje é dia de ceia. E eu orei aqui, falei sobre memorial. Eu quero te convidar a gente fazer essa ceia não como um ritual religioso. Esse é um memorial. E eu amo a passagem de Lucas 22, sobre a última ceia de Jesus, à mesa com seus apóstolos e amigos, inclusive com seu traidor. Porque Lucas 22 me chama muita atenção, algumas palavras que descrevem o que Jesus falou nesse momento. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, isso está lá no 20. No meu sangue derramado por vocês. Aliança, Ele tem aliança com você. E no versículo 19, antes disso, ele fala: isto é o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Olha que coisa linda. E ele fala: bebam dele todos vocês. E no 19, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. As palavras que me vêm à mente, repartam, partiu, todos, aliança, são palavras que destacam que a ceia de Jesus, ela revela a grande mensagem da cruz. Não é só sobre eu comer e beber, é sobre repartir e partir.
Amém? É sobre receber sem merecer e dar sem esperar nada em troca. E é isso que é a família de Deus, é para isso que Cristo nos chama. Aliança, comunhão, graça, amor, perdão. É desse reino que nós fazemos parte. Amém? Quem que toma a ceia de Cristo? Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que colocam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém não recebeu do cálice, desse copinho com um pãozinho? Se não recebeu, só levantar a tua mão que alguém vai até você para te entregar. Queremos todos juntos, nos alegrando desse sacrifício de Jesus. Todos juntos nos alegrando desse sacrifício de Jesus. Sabe, há 3 convites na Bíblia que a Bíblia nos faz para esse momento. Primeiro, de olhar para o alto, com extrema gratidão pelo que Ele fez por nós. Em segundo lugar, da gente olhar para dentro de nós mesmos. Né? Ele fala, para a gente se posicionar, 1 Coríntios 11, 28, ele fala para você se examinar, mas não é para você deixar de tomar. Tem muita gente que não toma ceia porque fala, eu estou em pecado, eu não vou tomar. Deixa eu te falar, se você está em pecado, é a hora hoje de você reconhecer, pedir perdão para Deus e tomar essa ceia aqui. Porque Ele morreu naquela cruz, Ele cravou o teu pecado lá. A Bíblia fala que Jesus carregou naquele momento todos os nossos pecados. Sabe por que Jesus fala aquela frase? Deus meu, por que você me desamparou? Deus, em determinado momento, não pôde olhar mais para Jesus, porque sobre Ele estava carregando todos os pecados de toda a humanidade. As nossas enfermidades, as nossas dores. Então, examine teu coração, mas beba, peça perdão para Deus e beba, e mude o que precisa ser mudado a partir de hoje. E o terceiro convite, por fim, é de igual importância, é de você olhar para o lado. De você olhar para o lado, porque Ele fala de anunciar a morte dEle, e que Ele vai voltar para nos buscar. Olhar para o lado para repartir o pão. Isso aqui distorceu um pouco a ceia, porque cada um recebe o seu. Mas na prática a ceia era repartir o pão. A gente vai repartir o corpo de Cristo. A gente vai repartir a nossa vida. Você é corpo de Cristo. Então você reparte a tua vida com o outro. Olha para cima em gratidão. Olha para dentro de você pedindo perdão. E olha para o lado repartindo o corpo. Amém? Amém? Eu quero, antes da gente fazer esse momento de ceia, fechar nossos olhos mais uma vez. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca fez uma oração e entregou teu coração para Jesus plenamente e quer fazer isso hoje. Se tem alguém aqui hoje no nosso meio ou em casa que quer entregar a sua vida para Jesus hoje definitivamente, eu vou te pedir só para você levantar a sua mão, para a gente poder orar com você, para a gente poder abençoar a tua vida, para a gente poder ministrar sobre você, que você agora faz parte da família de Cristo. Senhor amado, o Senhor está vendo essas mãos levantadas, Senhor, entregando-se a Ti completamente como Senhor e Salvador da sua vida. Nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu perdão. Nós te pedimos, transforma-nos de dentro para fora. Muda tudo que precisa ser mudado, Pai. Mexe, Pai, mexe abundantemente em nós, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque não merecemos tal amor. Mas o Senhor olhou para nós como filhos. E Deus hoje pode olhar para nós, não como pecadores, mas porque olha para nós e vê o sangue de Cristo sobre nós. Eu te agradeço, Jesus, por não desistir de mim. Eu te agradeço, Jesus, por nos permitir fazer parte do teu processo, dos teus propósitos nessa terra, Senhor. Cura, Deus, cura hoje, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Jeová Rafá, vem com a tua cura hoje neste lugar.
Jeová Jireh, vem com a tua provisão neste lugar. Provisão para tudo, tudo, tudo que nós precisamos para viver a tua vontade. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Eu queria que você, enquanto a gente estiver cantando, vocês sabem que eu gosto de uma baguncinha, né? Então você pode se levantar e você vai tomar essa ceia hoje com o coração aberto. Eu não queria você olhando para ninguém aqui não. Você vai olhar para o teu irmão do lado, de trás, da frente, e vai declarar sobre a vida dele. Jesus te ama. Jesus morreu por você. E Jesus está voltando para te buscar. Você pode fazer isso? Declara. Movimenta a igreja do Senhor. Coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor e com todo o meu viver o seu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu filho na cruz, resgatando os perdidos das trevas à luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim. Seu Espírito clama, Pai, ministrando sua graça, me dando o direito de ser chamado de filho. Aleluia! Obrigada, Jesus! Me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor e com todo o meu viver o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu filho na cruz, resgatando
Senhor, nós te agradecemos, nós nos alimentamos de Ti, nós nos alimentamos de Ti. E te agradecemos pelo teu corpo partido por nós, te agradecemos pelo teu sangue derramado por nós, te agradecemos porque o Senhor se esvaziou de toda a tua glória e sofreu no meu lugar, no lugar dos meus irmãos, e nós somos família, vivos, alegres na presença desse Deus. Coma do pão, beba desse suquinho, queridos, lembrando daquilo que Ele fez. E que a alegria do Senhor encha teu coração agora. Que a alegria do Senhor sobrenatural, não importa o caos em que você se encontre, não importa os problemas que você esteja enfrentando, a alegria do Senhor é a sua força. Saia daqui dizendo: a alegria do meu Deus é a minha força. A alegria do meu Deus é a minha força. Conquistou o Deus que venceu o poder da morte, o poderoso, o que é santo, o que é tremendo em suas obras, o que ressuscitou, o que conquistou, o Deus que venceu o poder da morte. Aleluia! E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam presentes na tua vida hoje e a partir de hoje e para todo sempre, e na tua casa, no teu trabalho, no hospital, na escola, onde você for, você carrega o poder de Deus e manifesta as virtudes do Senhor. Em nome de Jesus, vão na paz, que Deus te abençoe. Amém.